Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje com o quadro Parlatório News, onde trazemos sempre uma notícia que tenha relevância e ligação com as profecias bíblicas. E iremos trazer hoje uma matéria a respeito de vida em lagos próximos ao Mar Morto, na região da Judéia. Iremos ver esses vídeos onde mostra peixes nadando nessas águas e qual a relação, se é que tem, com as profecias bíblicas, mais precisamente com o livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos então. Voltamos. A base bíblica para essa profecia encontra-se em Ezequiel, capítulo 47. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois disto, me fez passar a porta da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então disse-me: essas águas saem para a região do oriente, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, ao que passar por onde quer que entre esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde El-Gedi até El-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, a uma margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Então cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e sua folha de remédio. Na leitura que acabamos de fazer, nós podemos destacar alguns elementos textuais que caracterizam o contexto onde as águas de Israel, principalmente na região do Mar Morto, irão ser restauradas, irão ter vidas, né? E um desses elementos textuais diz respeito à construção do templo, porque fala no texto que as águas sairá do templo e irá banhar a toda a região de Israel, chegando de Jerusalém, onde fica ou ficará o templo, até a região do Mar Morto. E toda essa área de Jerusalém,
templo até a região do Mar Morto, onde esse rio passar, irá trazer vida. Então, a primeira coisa é essa. E o segundo elemento textual, diz respeito à largura desse rio. O rio ele tem que começar em Jerusalém e descendo as águas até chegar na região do Mar Morto e desembocar no Mar Morto. Então, essas são as características. A terceira característica de Ezequiel capítulo 47 diz respeito ao tempo. O que Ezequiel está relatando em seu livro, no capítulo 47, diz respeito ao milênio logo após a grande tribulação, quando Jesus voltará com seus santos e anjos e implantará o reino milenar do Senhor Jesus aqui na terra, onde reinaremos com ele. É nesse tempo que essas águas então sairá do templo, irá trazer vida por onde quer que elas passem, até chegar ao Mar Morto, fazendo com que o Mar Morto, que é a região mais baixa do planeta, e com um mar de salinidade de 30%, 30 vezes mais do que o nosso mar, onde nenhum tipo de vida subsiste, irá fazer com que essas águas virem águas doces, irá fazer com que essas águas sejam banhadas por esse rio e modificando o nível ou a taxa de salinidade. E diz também que esse rio, além do Mar Morto, ele vai para o grande mar. Então, são características textuais para que essa profecia efetivamente se cumpra. Então, uma outra coisa também, um outro elemento textual, diz da profundidade desse rio, onde o profeta fala a respeito de um cordão de medir, que ele segura e vai medindo, e quando chega entrando no rio, e quando chega a 1000 côvados, a água chega ao calcanhar. Ele vai mais 1000 côvados e a água chega ao joelho. Ele vai mais 1000 côvados e a água chega aos lombos. E mais 1000 côvados e ele não consegue mais dar pé, ou seja, é profundo demais para que ele possa atravessar andando, e somente a nado isso é feito. Se a gente pensar que esse côvado tem a medida de 45 centímetros, então se nós pensarmos nesses 4.000 metros, onde sai da margem do rio até os 4.000 côvados, isso daria 1.800 metros ou 1,8 km. Se os 4.000 côvados, ou seja, 1,8 km, chega a maior profundidade, então é razoável pensar que eu precisaria de mais 1.800 metros, 1,8 km, para poder chegar à outra margem. Então eu teria um rio de largura aproximada de 3.600 metros, ou 3,6 quilômetros de largura, e não é isso que está acontecendo lá em Israel, lá na região da Judéia, no deserto da Judéia, na região do Mar Morto. Vamos ao último bloco então. Considerando esses elementos textuais e a própria leitura bíblica que fizemos, é fácil chegarmos à intenção que entender que isso é o cumprimento de uma profecia é mais desejo do autor do vídeo do que uma constatação bíblica desse mesmo fato. Ou seja, não vemos a possibilidade de que essa água ou esses riachos, esses pequenos córregos, tenha a ver com a profecia de Ezequiel. Primeiro, porque essa profecia se executará no milênio, então, primeiro ponto. Segundo ponto, é que só de largura, baseado no texto bíblico, nós teremos 3,6 quilômetros, ou seja, 3 quilômetros e 600 metros de largura, ou seja, de uma margem a outra do rio, e não é isso que acontece lá. Uma outra coisa também diz que essa água ela sai do templo, lá do trono, lá do templo em Jerusalém, onde fica o Domo da Rocha. Então ali vai ser construído
o templo, vai vir o templo. Agora, não é o terceiro templo que os judeus estão buscando construir, porque esse terceiro templo já houveram dois, né, um de Salomão e o outro de Herodes, e esse terceiro templo que os judeus buscam construir, ele, conforme está escrito em Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, esse é o templo em que o anticristo vai sentar-se, vai entrar e vai sentar-se buscando ser Deus, se comportando como Deus e querendo ser Deus. Mas a própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que ele será destruído com o sopro da boca do Senhor quando ele voltar, ou seja, no final da tribulação, após os 7 anos de tribulação, que haverá 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Após esse período, então, é que esse terceiro templo vai ser destruído. Particularmente, eu creio que esse templo será destruído em 9 de Ave. 9 de Ave, no dia 9 do mês de Ave do calendário judaico. Por quê? Porque os 2 primeiros templos foram destruídos nessa data. Então essa data é uma data de luto para Israel. E eu creio que em função desse comportamento, desse contexto, onde sempre no dia 9 de Ave há uma grande catástrofe a respeito do templo, então eu creio que provavelmente o terceiro templo deva ser destruído, deva vir abaixo também em um dia 9 de Ave, né? Estamos esperando para ver o cumprimento das promessas do Senhor, mas principalmente estamos esperando pelo seu retorno e o nosso arrebatamento. Mas no quesito, essas águas que estão doces nesses pequenos córregos ao redor do Mar Morto, no deserto da Judéia, e com algumas árvores que estão ali ao redor, não é o cumprimento da profecia de Ezequiel do capítulo 47. É mais desejo do seu autor do que o cumprimento profético. Vamos lá e até a próxima. Shalom. Deus os abençoe.